Brasil, Inglaterra em Wembley. 1-0, gol do Endrick. Se você quer entender tudo o que aconteceu no jogo, confere aqui o resto do vídeo. Mas antes, se inscreve no canal e curta o conteúdo. O Brasil entrou com um 4-3-3. Bento como goleiro, Danilo na direita, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel. No meio-campo era Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá fazendo parte desse triângulo, com a base com um só homem. Então, na frente, era o Rodrigo trabalhando muito por dentro e voltando para construir as jogadas, Vinícius na esquerda e Rafinha na direita. Os primeiros minutos foram de domínio da Inglaterra, enquanto o Brasil ainda estava se achando no jogo. Só que, a partir do momento em que o Brasil começa a conseguir algumas escapadas por tramas entre Paquetá e Bruno Guimarães, o jogo começa a ficar mais parelho. E o Brasil chega até a criar melhores chances que a Inglaterra. Numa bola na trave do Paquetá, numa finalização do Vinícius e outra do Rafinha. Enfim, falando no Paquetá, ele foi o grande destaque individual do Brasil, não só no primeiro tempo, mas no jogo todo. No primeiro tempo, por conta da forma como o Brasil jogou, Paquetá ficou muito exposto e a marcação deixava a Inglaterra chegar muito próximo da área do Brasil. Assim, ele teve que fazer diversas faltas, resultando até num amarelo. Mas em termos de construção, ele era o principal jogador do Brasil, que recebia bolas, criava jogadas e tudo passava pelos pés dele. Toda jogada importante era do pé do Paquetá. Os jogadores até procuravam ele no campo. Rodrigo também trabalhou bem essa jogada no primeiro tempo, só que talvez prendesse um pouco demais a bola, mas conseguiu driblar e quebrar linhas para criar chances para o Brasil. O primeiro tempo acaba em 0-0, com o Brasil criando mais chances que a Inglaterra. E os ingleses foram principalmente mais perigosos na bola aérea, resultante de bola parada, da quantidade grande de faltas que o Brasil acabou tendo que fazer por essa desorganização na marcação. O segundo tempo começa com os mesmos jogadores, mas com uma alteração tática. O Bruno Guimarães não é mais o único homem na base dessa pirâmide, e sim, ela fica invertida. Dessa forma, Paquetá pode trabalhar com mais liberdade como um meia de criação, enquanto João Gomes e Bruno Guimarães conseguem fazer melhor o seu papel na marcação, deixando a Inglaterra com bem menos chances e tirando aquela freneticidade do jogo, e cada hora um time atacando de forma muito intensa. Isso permitiu com que o Brasil cadenciasse mais o jogo e demonstrasse sua qualidade, mesmo com tantos desfalques, contra uma Inglaterra que também estava desfalcada. E mesmo com ambos os times muito desfalcados, foi um teste muito válido, até porque ambas as seleções não enfrentavam times de tão alto nível há bastante tempo. Principalmente o Brasil. E acho que dois dos destaques em termos das discussões da internet, que eram tanto o Vinícius quanto o Foden, ficaram bem apagados em relação ao que a gente poderia esperar deles. Vinícius não acertou muito dos cruzamentos e chegou até a tropeçar na bola, enquanto o Foden não foi tão incisivo e criando tantas chances quanto se esperava. O Brasil, a partir do momento que conseguiu anular Jude Bellingham, começou a se preocupar muito menos em relação à sua defesa, que no início parecia desarrumada, mas no segundo tempo se ajeitou. E então, com a entrada de Andrés Pereira e Endrick, na saída de Paquetá e Rodrigo, que talvez fossem os melhores jogadores do Brasil até então, principalmente o Paquetá, a seleção canarinha conseguiu chegar ao gol, numa bola lançada justamente por Andrés ao Vinícius, que consegue receber em condição legal, uma corrida ofensiva muito bem temporizada por ele, ele saiu exatamente no tempo certo para não ser pego em impedimento, quando o Andrés deu o passe, e no rebote o Endrick fez o gol do Brasil, único gol da partida, 1-0. Então começaram alguns testes do Dorival, como a entrada de Savinho ou Douglas Luiz, que na minha opinião poderia até ter entrado um pouco antes, quando o Brasil ainda estava naquela desorganização defensiva no primeiro tempo. Eu achei que o Rafinha foi um pouco abaixo e poderíamos ter colocado só o Vinícius e o Rodrigo no ataque e colocar mais um meio de campo para encorpar. Naquele momento em que o Bruno Guimarães estava sendo muito exposto e se posicionando um pouco errado nas jogadas, tanto é que no segundo tempo ele consegue trabalhar muito mais a bola. O Brasil cria uma ou outra chance, mas sem tanto perigo, principalmente na intensidade da marcação, gerando erros. E então, o que acontece é que o Dorival decide tirar o Vinícius, que não fazia um bom jogo,
e depois conseguir recuar um pouco mais o time para garantir a vantagem do 1-0 em Wembley, num jogo muito bom, muito legal de ser assistido, principalmente o primeiro tempo foi um grande espetáculo. No segundo tempo o Brasil conseguiu controlar mais o jogo e garantir a sua vantagem. E com os destaques da estrela do Endrick, que conseguiu, mesmo numa jogada de oportunidade, fazer o seu gol, que é importante, todo centroavante depende um pouco também do oportunismo, né? E também o destaque de como o Paquetá, um meia do altíssimo nível do futebol mundial, da primeira prateleira, conseguiu jogar muito bem contra a Inglaterra e foi o jogador de meio de campo que sobrou, mesmo com a presença de Foden, Bellingham, Rice e outros diversos craques em campo. Vale ressaltar que, mesmo com a defesa tão alterada assim, o Brasil conseguiu fazer um bom jogo e com diversas estreias, né? Fabrício Bruno, o Beraldo, o João Gomes e depois a estreia do Savinho, enfim, jogadores que não sentiram o peso da camisa da seleção e por isso conseguiram fazer um grande jogo. O saldo é muito positivo para o próximo amistoso e para esse início de trabalho do Dorival. O time realmente jogou bem, dentro das suas limitações e dos desfalques, do pouco tempo de treinamento. Vale lembrar que a Inglaterra tem o mesmo trabalho há 8 anos e 2 Copas, né, o que é muito relevante. O Southgate está lá há bastante tempo para dar sua cara ao jogo inglês. Enfim, é isso. O saldo fica muito positivo para o próximo jogo contra a Espanha na terça-feira. E eu espero vocês na análise pós-jogo. Se você gostou do vídeo, acompanhe mais um conteúdo do canal que eu vou estar deixando aqui para você. Deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.